Olá, pessoal, como vão? Todos e todas? Espero que estejam muito bem aí. Regressando ao canal para mais uma edição do nosso informativo STF, agora com o informativo número 1069. Estou trazendo aqui para a tela, publicado aí, divulgado no dia 30 de setembro, agora, recentemente. Em primeiro lugar, pessoal, quero agradecer aqui, deixa eu tirar da tela, quero agradecer em primeiro lugar, a gente está indo para a quarta edição aí dessa iniciativa de trazer o informativo do STF aqui no canal. Quero agradecer a acolhida que o programa teve aí nos três primeiras edições, uma audiência muito legal, né? Comentários, o pessoal deixando comentários ali, então eu quero agradecer a todo mundo que está prestigiando aí, está gostando dessa nossa iniciativa aí de trazer as questões, os julgamentos do STF, o que está na pauta. Então, deixar um abraço para todo mundo que está assistindo aí. Pedir desde logo, né, pessoal? Deixem já a curtida, compartilhem o link lá nos seus grupos aí. Quem é estudante de direito, compartilhe no grupo da nossa turma aí. E vamos que vamos. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações, né, pessoal? Vamos trazer de volta aqui, então, a tela, ó, pessoal. Hoje tem bastante coisa aqui na pauta, ó. Direito administrativo, 4 julgamentos importantes de direito constitucional, um julgamento de direito financeiro e aqui o plenário virtual em evidência aí com 6 julgamentos que estão acontecendo aí no plenário virtual do STF. Então vamos começar desde logo, tá, pessoal? Lembrando que aqui eu vou fazer só um breve resumo, pincelar uma ou outra notícia mais interessante, eu vou comentar mais aprofundadamente, mas a gente deixa aqui na descrição o link para a página do informativo para quem quiser aprofundar em relação a uma ou outro julgamento, né, pessoal? Primeiro julgamento que eu quero destacar, direito administrativo, registro e porte de arma de fogo, questão extremamente atual nesse período que a gente está vivendo, né, pessoal, de flexibilização da aquisição de armas de fogo, inclusive por meio de decreto presidencial. O que estava na pauta, pessoal, eram 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra o decreto presidencial que exatamente flexibilizou a compra de armas de fogo. O STF enfrentou essa questão e, em resumo, decidiu que a flexibilização via decreto presidencial dos critérios e requisitos para aquisição de armas de fogo prejudica a fiscalização do poder público, além de violar a competência legislativa em sentido estrito para normatização das hipóteses legais quanto à sua efetiva necessidade. Então, assim, o STF tomando uma importante decisão no sentido de que essa flexibilização na compra de armas, tanto ela prejudica a fiscalização, como ela viola, por ser via decreto, a competência para legislar em relação a esse tema, que é do Congresso. Isso é matéria típica de lei. Então, aí o primeiro julgamento que a gente está trazendo. O segundo, pessoal, educação básica, direito constitucional, educação infantil, dever estatal de garantir o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Essa questão chegou ao Supremo por força de um recurso extraordinário de uma mãe que não teve reconhecido esse direito à sua filha na cidade de Criciúma. O recurso era do município de Criciúma, que perdeu no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Supremo reconheceu a repercussão geral e a relevância desse tema, é o tema 548, e depois de 2 semanas de julgamento no STF, a tese fixada foi a seguinte, pessoal: a educação básica em todas as suas fases, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena, a aplicabilidade direta e imediata. Item 2. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. Item 3. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica. Então, o recurso do município de Criciúma foi desprovido e essa pessoa que teve a educação básica, a creche negada para sua filha na cidade de Criciúma, venceu essa causa. Esse julgamento, pessoal, recomendo que quem tenha interesse aí, acesse no link aqui do informativo que a gente deixa na descrição, porque nesse informativo, inclusive, eles juntaram os vídeos do julgamento. Então, quem quiser assistir, se aprofundar, recomendo que acessem ali. Outra questão, pessoal, que chegou ali, que foi julgada pelo Supremo, agora em ação direta de inconstitucionalidade, ação direta 7149 do Rio de Janeiro, a questão de reserva de vagas para irmãos na mesma escola. O Supremo travou ali um julgamento e, por unanimidade, julgou improcedente uma ação para assentar a constitucionalidade da Lei 9385 de 2021 do Estado do Rio de Janeiro, que exatamente previa essa questão de irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo escolar terem o direito de garantia de vagas na mesma escola. O resumo da tese, pessoal, é constitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que determina a reserva de vagas no mesmo estabelecimento de ensino para irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo escolar, pois disciplina a medida que visa consolidar políticas públicas de acesso ao sistema educacional e do maior convívio familiar possível. Então, aí uma decisão importante também na questão da educação. Outra questão de direito constitucional que o plenário apreciou diz respeito ao tempo de serviço como critério de desempate para a promoção na carreira da magistratura. O Supremo entendendo que é inconstitucional, por disciplinar matéria concernente ao Estatuto da Magistratura, uma norma estadual que prevê a adoção do maior tempo de serviço público como um critério de desempate para a promoção de magistrados. O último tema que chegou no Supremo, pessoal, último não, penúltimo, também diz respeito ao porte de armas de fogo. Aqui tratando da questão da repartição de competências, né, para analisar essa matéria. Porte de arma de fogo, presunção do risco da atividade e efetiva necessidade mediante lei estadual. Supremo, então, analisando aí lei estadual do estado do Amazonas e do Acre, são duas ações diretas de inconstitucionalidade que chegaram ao STF, e o STF, em resumo, julgando que é inconstitucional por violar competência da União para legislar sobre materiais bélicos, norma estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e ao vigilante de empresa de segurança privada. Então, o Supremo, numa mesma semana,
enfrentando, né, pessoal, essa flexibilização e essa normatização desmedida dessa questão do porte de arma. Então, o Supremo dizendo aí que é matéria de competência exclusiva da União, rechaçando essas duas leis do Acre e do Amazonas, e no precedente que a gente citou anteriormente, rechaçando a regulamentação por decreto presidencial de matéria que é de exclusiva competência do Congresso. Então, duas decisões que eu vejo com grande importância e com entusiasmo, essas decisões aí do STF. A última decisão que o plenário tomou, pessoal, diz respeito ao direito financeiro, autonomia orçamentária e financeira constitucional do Ministério Público. Aqui uma ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Ceará. Nós estamos aí diante de uma lei do Ceará que limitou despesas na folha complementar do Ministério Público Estadual do Ceará, sem a presença e a participação do Ministério Público. O Supremo dizendo que essa lei é inconstitucional, porque estabelece restrição orçamentária sem a devida participação do órgão financeiramente autônomo no ato de estipulação em conjunto dessa limitação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o Ministério Público ele precisa participar do projeto de lei que discipline a sua autonomia financeira. O Supremo aí julgando com base no artigo 127 e 168 da Constituição Federal. Agora, pessoal, segunda parte aqui do nosso informativo, vamos aí ao plenário virtual em evidência, que está trazendo aí os julgamentos que estão acontecendo agora no plenário virtual entre o dia 30 de setembro e o dia 7 de outubro. Agora terminam esses julgamentos. O primeiro deles, pessoal, relatoria da Carmen Lúcia, vedação de contratação de parentes e agentes públicos. É o tema 1001. Controvérsia aí que discute a constitucionalidade de uma lei municipal que proíbe a participação em licitação ou em execução de contrato de parentes até o 3º grau do prefeito, vice-prefeito, vereadores e servidores locais. Como chega, né, ao judiciário essa questão do nepotismo, né, pessoal? Que é essa questão. E, infelizmente, a gente ainda tem muito acontecendo isso no Brasil. E o reflexo é exatamente chegar ao Supremo em grande quantidade esse tipo de controvérsia. Ministro Roberto Barroso é relator de um recurso do tema 885, análise acerca dos efeitos futuros de uma decisão transitada em julgado em relação a normas, em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo, quando há um posterior pronunciamento da Suprema Corte em sentido contrário no âmbito de recurso extraordinário em repercussão geral. E aí, no mesmo sentido, pessoal, também matéria similar, a gente tem o tema 881, aqui sobre a relatoria do Fachin, que também trata da coisa julgada em matéria de tributária, mas aí a discussão em saber se a coisa julgada em matéria tributária perde a sua eficácia após a publicação de acórdão exarado pelo STF no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, e cuja conclusão é pela constitucionalidade de tributo que antes havia sido considerado incidentalmente inconstitucional pelas instâncias inferiores do judiciário. Então, uma decisão transitada em julgado que reconheceu a inconstitucionalidade de um tributo e, posteriormente, o STF, no controle concentrado, vem a reconhecer a constitucionalidade. Então, o Supremo está discutindo, nessa questão sobre a relatoria do Fachin, como fica a coisa julgada nessa situação. Um outro processo, relatoria do Nunes Marques,
a alteração na fórmula de cálculo do benefício do militar. Aí a gente está tratando da análise de constitucionalidade de uma portaria editada pelo Ministério da Defesa que alterou o cálculo do auxílio por invalidez devido ao servidor militar reformado, notadamente no que diz respeito à sua harmonia com os princípios da legalidade e da irretutibilidade de vencimentos. Questão de direito administrativo militar, então. Outro julgamento, pessoal, uma ação direta de inconstitucionalidade 6151, ministro Edson Fachin, relator, aquela questão da isenção do pagamento de cobranças relativas a direitos autorais em eventos sem fins lucrativos. Então, nós estamos aqui tratando de uma lei estadual que estabeleceu a dispensa daquelas entidades oficialmente declaradas como utilidade pública estadual ou municipal, fundações ou instituições filantrópicas ou associações de cunho recreativo, beneficente, assistencial, promocional ou educacional, ao pagamento de taxas ou cobranças referente à retribuição ou direitos autorais na execução de obras musicais na realização de eventos sem fins lucrativos. E o último julgamento, pessoal, que está na pauta, esse é muito interessante. Durante a pandemia, a gente teve uma lei complementar 173 de 2020, que estabeleceu o plano de enfrentamento, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e vedou, durante a pandemia, a concessão de aumento a servidores públicos, a realização de concurso público, a contratação de pessoal e a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e contratação de pessoal. Então, o Supremo está analisando aí a constitucionalidade dessa lei complementar. E é um julgamento interessante na minha visão, pessoal. Na minha visão, eu reputo que no enfrentamento do coronavírus, a gente deve ter justamente o oposto. Deve ser permitido o reajuste dos servidores públicos, deve ser permitida a contratação de pessoal e a criação de cargos ou empregos. A gente está numa situação excepcional em que é necessária a contratação de pessoal. Então, realmente, quero crer que o Supremo julgará a inconstitucionalidade dessa lei complementar. Mas, enfim, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado aí do informativo e insisto, quem tiver dúvidas, quem quiser se aprofundar, inclusive assistir alguns vídeos da sessão, acesse o link do informativo aqui pela descrição e aprofunde aí os seus estudos em relação a essas questões aqui trazidas. Espero que tenham gostado, deixem a sua curtida, inscrevam-se no canal, ative o sininho, compartilhe o link, aquele kit, né, pessoal? Valeu! Até a próxima semana, um abraço a todos e todas.